Água relacionada à vida. Terra, a obtenção de alimentos e ferramentas. Ar, um meio ligante entre todos. E fogo, como fornecedor de energia. A conferência Água, Ar, Terra e Fogo, a URGS e os desafios tecnológicos do século XXI, com a professora Márcia Barbosa, abordou estes temas e mostrou como grupos de pesquisa da universidade estão trabalhando nestes avanços. Confira! Quando eu recebi o convite, eu olhei a lista dos nomes dos outros palestrantes e me dei conta que eu seria possivelmente a única pessoa de ciências exatas. E aí eu tinha uma decisão a tomar. Ou eu seria egoísta, ou eu seria muito egoísta. Eu seria muito egoísta se eu só falasse do meu trabalho, e eu seria egoísta se eu falasse um pouco de outras pessoas que fazem ciências exatas, e um pouquinho no final, claro, que ninguém é de ferro, do meu trabalho. E resolvi centrar em uma concepção que eu tenho de ciência. Eu creio que ciência sempre é gerada pela necessidade do ser humano. E por isso, eu quis focar em água, terra, ar e fogo, que, como veremos, estão profundamente relacionadas com o ser humano. Mas, como em toda palestra, nós vamos começar com uma pergunta. Qual é o mistério? Essa é a primeira pergunta que todo o cientista faz. A segunda pergunta que todo cientista faz é: por que devo me importar com este mistério? Eu não sei quem colocou esse data show nessa mesa. Para mim, é um mistério. Mas, sinceramente, eu não me importo em saber qual é a resposta. Então, isso é um mistério irrelevante. Cientistas devem buscar mistérios que são relevantes. E para mostrar como a gente busca esses mistérios relevantes, eu vou contar um pouco de história. Me perdoem todos os que forem da área de humanas e de história, porque eu não sou uma boa historiadora. Eu olho a história como uma coleção de objetos, e é assim que eu vou trilhar a história. E, finalmente, eu vou contar um pouco o que a URGS tem feito sobre esses mistérios. Já vou salientar que só vou falar de 4 exemplos, dos mais de 3.000 professores, e vou focar somente na área de exatas. Qual é a pergunta? Quais são as necessidades fundamentais dos seres humanos? Se eu perguntasse quais são as necessidades fundamentais do homem, a resposta seria óbvia: cerveja e futebol. Mas, como eu estou falando dos seres humanos, a resposta não é tão óbvia. Nós precisamos de ar para respirar, de energia para nos manter produzindo e nos alimentarmos, de terra, e aqui terra é para produzir instrumentos. Eu estou usando terra no conceito de ciências exatas, para fazer os nossos instrumentos de trabalho, e água para sobreviver, e, obviamente, internet sem fio, porque hoje em dia ninguém vive sem internet sem fio. Mas, deixando a internet sem fio de lado, quais são as questões fundamentais dos seres humanos hoje? Nós temos que nos preocupar com o ar, com o aquecimento global, com a poluição. Nós temos que nos preocupar com energia. Que energia vai manter a população terrestre que cresce, que se industrializa e que necessita cada vez mais de instrumentos, não só para viver, mas para viver melhor? Terra, para desenvolver novas tecnologias com novos materiais, e água, porque, afinal de contas, a água limpa, a água potável no planeta está diminuindo e a população está aumentando. Mas, antes de fazer essa viagem pelo tempo, mostrando como água, terra, fogo e ar são fundamentais na história do homem, deixa eu voltar para o Lord Rutherford. Lord Rutherford, muito provocativamente, dizia que o que não pode ser medido não é ciência. E todos nós concordamos com isso. Mas ele era um pouquinho instigador e dizia: e o que não é física é coleção de selos. Parece uma provocação com as demais ciências, mas na época que o Lord Rutherford falou isso, na verdade, a física era a ciência que estava mais organizada em termos de teorias. As demais ciências ainda coletavam dados.
Mas, na verdade, também a física e todas as ciências começavam com uma coleção de selos. E o que é uma coleção de selos? É juntar selos aleatoriamente. E, em algum momento, sentar e olhar os selos e pelas fotos de quem está nos selos, pelas plantas que estão nos selos, nós podemos recontar a história de um país e até mesmo apontar para o seu futuro olhando uma coleção de selos, se soubermos como olhar. E assim começa a história do homem. O homem, quando em sua vida primitiva olha o universo em volta de si, ele busca o ar para respirar, o fogo para se aquecer, a água para beber e as pedras como instrumento, como proteção e como construção. No princípio, o fogo era algo misterioso que aparecia quando tinham trovejões, que aparecia quando havia um fogo na floresta e era protegido. Até que o homem, usando a terra, usando os materiais, consegue produzir o fogo. Ao perceber o diálogo que havia entre o ar e a chuva que caía e o que brotava, o homem desenvolve, junto com o fogo, a coisa mais importante para o seu desenvolvimento, a agricultura. Ele poderia ficar num lugar e produzir comida. E ele só consegue fazer isso porque ele percebe que os diversos elementos dialogam entre si e estão interconectados. Mas ainda ele está fazendo o quê? Colecionando selos. Porque ele não sabe a origem dessas interações. Indo um pouquinho mais adiante, vamos ver que as grandes nações que se formam justamente por uma combinação de possuir água acessível e de ter um grupo de pessoas que começam a olhar para o céu e verificar que chuvas, secas, estações são coisas periódicas. São coisas que estão relacionadas muitas vezes com posicionamento de estrelas no céu. Obviamente, para explicar para a população, eles alinhavam isso com o mundo mágico. São os deuses que vão nos trazer épocas de chuva, de seca e pragas. Mas os sábios coletavam a diferença temporal de acontecer esses eventos. E observando o céu, eles podiam produzir coisas na terra. Interessante como sempre se associaram as estações e as mudanças climáticas, que são periódicas, com deuses. Eu sempre penso que esses deuses são deveras aborrecidos. Eles devem ter algum transtorno obsessivo-compulsivo, porque eles não criam nada que não seja extremamente periódico. Sábios eram os sábios dessa época, que conseguiam transformar em histórias riquíssimas essa busca pelo conhecimento que se transformava em alimento. Aqui só para mostrar alguns exemplos, e aqui eu estou vendo o pessoal da astronomia que vai rir, isso é um observatório. Fiquem felizes de vocês poderem ir para observatórios maravilhosos, com lentes maravilhosas, senão vocês vão ter que ficar nesse deserto planinho para conseguir observar o céu. Ao mesmo tempo, os homens começam a misturar o fogo com a pedra, a terra e o fogo, e manipular os materiais. Vocês podem imaginar quão mágico era isso, de eu conseguir pegar algo que para mim, em sua essência, era sólido, colocar no fogo e essa coisa começava a se liquefazer. Não é estranho de pensar que eles também pensavam que podiam transformar qualquer material em ouro. Afinal, algo muito mais exótico, que é transformar um sólido em um líquido, era possível com fogo, por que não transformar metal em ouro? Então o homem começa com essa coleção, ainda na coleção de selos, começa a trilhar esse caminho do conhecimento que era passado de um para o outro. Como é que eu misturo as coisas? Como é que eu transformo a pedra em algo líquido e depois transformo no material? Como é que eu misturo essas areias e faço um pote através da energia do aquecimento? Mas era preciso formalizar. E aqui eu cito a Babilônia, mas obviamente
Vão existir outros povos que vão começar a olhar e tentar formalizar através da matemática. E a matemática, que nos dias de hoje sempre parece algo etérea, que são aquelas pessoas que não estão em contato com o mundo em que vivemos, na verdade ela era um instrumento importante para as construções. Era preciso sim fazer contas para construir. Era preciso sim fazer contas para poder comercializar. Os números, eles não surgem com um desejo apenas da gente se divertir, eles surgem como uma necessidade econômica. Na verdade, num texto antigo da Bíblia, é a primeira vez que se calcula o número π. Existe uma descrição no Velho Testamento em que Deus dizia que era para construir um templo esférico. Ele dava o comprimento da esfera e dava o raio. Ele dava os dois valores. Ou seja, hoje em dia nós podemos fazer a conta 2πr igual ao comprimento. O π de Deus valia 3. Nós físicos brincamos que Deus fazia campo médio, que é uma aproximação de primeira ordem para o π. Ou seja, os homens da época se preocupavam com os números, porque os números viravam dinheiro. Vamos aos gregos. E aqui todos os filósofos vão me perdoar, porque a minha trajetória pelos gregos vai pelo mundo concreto e não pelo mundo abstrato das ideias. Os gregos, para nós físicos, trouxeram o que há de mais fundamental do conhecimento humano, que é vamos testar os nossos conceitos com experimentação. Muitas vezes nós imaginamos, principalmente quando a gente vê filmes, os filósofos reunidos com suas túnicas brancas, pensando em coisas muito etéreas. Mas eles não eram tão etéreos assim, não. Tales de Mileto, reconhecendo que havia uma correlação entre épocas de chuvas e cheias e os períodos lunares, espertamente, num determinado ano, ele alugou todas as máquinas que tinham de produzir o óleo de oliva, e quando veio o período de muitas oliveiras e todos queriam produzir, ele tinha todas as máquinas e ganhou um belo dinheiro com isso. Grande filósofo, não era tão etéreo assim. Este grande filósofo acreditava que todas as coisas vinham da água. Eram, em algum conceito, água. O que não é de todo um absurdo. Se a água evapora, vira ar. Se a água esfria, vira gelo. E nós conseguimos transitar pelas diversas coisas que existem na natureza. A terra é uma falta de água. Hoje em dia nós sabemos que, na verdade, terras secas são uma falta de água. De Tales de Mileto tinha seus competidores. Anaxímenes, por exemplo, dizia que tudo era ar, porque, afinal de contas, quando o ar se condensa, vira líquido. E se eu tiver total ausência de ar, eu também posso ter terra. Ou seja, eles já tinham uma compreensão um pouco deformada de que as coisas mudavam de estado dependendo da situação. Finalmente, Empédocles, vendo toda aquela confusão de ou era água ou era ar, traz a teoria dos 4 elementos. As coisas ou eram fogo, quando eram energia, ou eram água, quando estavam na fase líquida, ou eram terra, quando estavam na fase sólida. E as coisas transitavam de uma fase para outra fase, usando 2 tipos de energia. Adivinha o que era? Amor e ódio. Isso parece, para nós cientistas de hoje em dia, um absurdo. Mas o conceito de amor era atração. E o conceito de ódio era repulsão. E muitas das interações que nós hoje descrevemos no nosso cotidiano como cientistas são composições variadas de forças atrativas e forças repulsivas. Portanto, o nosso filósofo Empédocles não estava tão equivocado assim. Surge, então, uma grande disputa.
Nós, cientistas, adoramos essas grandes disputas. E a disputa era entre Demócrito e Aristóteles. Aristóteles, conservador, acreditava nos 4 elementos. No entanto, Demócrito dizia, não, existe uma coisa só. Todas as coisas são constituídas de um tipo só de partícula. Era a primeira vez que alguém pensava no átomo. E mais que isso, ele dizia, essa coisa, o átomo, é extremamente vazio. E esse transitar entre ar, terra, fogo e água, nada mais são que representações diferentes deste átomo. Como nós sabemos, Demócrito não foi extremamente popular e durante muito tempo, as ideias de Demócrito prosperaram. Só que prosperaram de uma maneira extremamente interessante. Entramos na Idade Média e começo da Renascença e notamos que as pessoas quase que optam por algumas dessas essências. O sólido, o líquido, o vapor e o fogo. E começam a surgir as poções, que são maneiras de compreender o líquido. Começam a surgir trabalhos com os novos materiais. Vamos manipular o sólido. As pessoas começam a olhar para cima e tentar entender um pouco mais o que nos cobria esse ar. E percebiam que ao subir esse ar ficava mais difícil de respirar. Então esse ar tinha alguma propriedade interessante. E com isso foram aprendendo cada uma dessas formas de vida. Surgem então as invenções. Notem que a ciência, ela caminha com a criação. E as invenções, elas ajudam a ciência e elas ajudam a transformação econômica dos países. Surgem os telescópios que nos permitem olhar para cima e fazer medições precisas, compreender o céu. Mas compreender o céu não só porque é bonito compreender o céu, porque compreendendo o céu eu posso estabelecer as forças da natureza. Mas porque compreender o céu me permite andar pelos oceanos. Compreender o céu me permite eu não me perder na terra. Ao mesmo tempo, é importante eu ter novas formas de energia. E surge a pólvora. A pólvora, apesar de ser uma coisa que para nós significa agressão e guerra, ela representa um poder. Ela gerou para as nações que tinham essa tecnologia dominar as outras nações. E, de novo, o conhecimento científico está associado a ganhar mais dinheiro, está associado a poder. Além da pólvora, o conhecimento de novos materiais, como o papel, o conhecimento de novos materiais para construir formas de imprimir, nos leva à imprensa, que talvez seja das maiores criações desse período renascentista. E vemos que, nesse momento, a ciência começa a se bifurcar. Os que trabalhavam com poções vão começar a ter mais e mais desejo de entender como as diferentes substâncias se relacionam. Enquanto o pessoal que trabalha em materiais quer entender como as forças se relacionam. E vemos daí emergir a química e a física, como ciências exatas, que trilham caminhos paralelos, mas que começam a divergir. Bem, eu preciso chegar na URGS de hoje em dia, então agora eu vou fazer um avanço temporal imenso. Lembrem que eu começo com os elementos, terra, fogo, ar, e de repente eu começo a perceber que eu tenho diferentes moléculas. E quando é que eu percebo isso? Eu começo a perceber isso já na alquimia. Quando eu descubro, muito desapontada, que eu não consigo transformar ferro em ouro. Eu posso banhar e fazer aquelas traquinagens que a gente faz para parecer que tem um anel verdadeiramente de ouro, mas mais que isso não é possível transformar. Porque eu começo a descobrir que os elementos e as moléculas têm configurações específicas. O homem volta-se para entender o que é o átomo e surgem alguns modelos. Um deles é o pudim de passas, que distribui os prótons e elétrons como se fosse realmente um pudim de passas, ou seja, não tem vazios.
Mas finalmente descobrimos que tem vazios e finalmente descobrimos que, na verdade, o vazio é cheio, porque não sabemos exatamente onde estão localizados esses elétrons. Também entendemos que a analogia entre água, terra e ar nada mais são que diferentes estados da mesma coisa. O sólido mais organizado, o líquido um pouquinho menos organizado e o gás muito livre. Eu gosto de dizer que o sólido é o reino das interações entre os átomos e as moléculas. O líquido é aquele mundo da dúvida. Tu quer estar preso em alguém, mas ao mesmo tempo tu quer liberdade. Tu quer estar preso em alguém, sabe assim, quando não casou ainda, está pensando, vou casar, não vou casar, vou casar. Esse é o reino dos líquidos. E o gás é a adolescência, né? Ninguém está preso em nada, está voando, é o gás. E o plasma é quando tu deu tanta energia que tu simplesmente separou as tuas moléculas e elas estão ionicamente soltas, que seria o mais próximo do que a gente pode imaginar do fogo. Eu diria que o plasma é o divórcio, mas além, a compreensão ficou muito clara entre sólido, reino das interações, líquido, o reino mais ou menos, gás, o reino da liberdade. Mas quando a gente começa a pensar em energia e matéria, algo dá um nó na nossa cabeça, porque a gente gosta de pensar que energia está numa caixa e matéria está noutra caixa. Até que no começo do século XX disseram, não, é só dois jeitos diferentes da mesma coisa. Acho que a nossa sociedade hoje está muito preparada, que as pessoas têm muitos jeitos diferentes da mesma coisa. Então, o fóton ser ora partícula, ora onda, não é uma coisa tão complicada da gente entender. Quando a gente mesmo, ora é bem comportado e ora é mal comportado. E a gente pode pensar que toda a matéria tem seus momentos de partícula e seus momentos de onda. Nesse mundo onde aparentemente a gente está cheio de certezas, porque agora a gente compreende que nem as partículas e ondas são duas coisas, nem água, terra, fogo e ar são tantas coisas diferentes, nós temos também muitos problemas. E problemas ligados exatamente com essas 4 áreas. E eu vou tentar trazer para vocês alguns exemplos onde essa universidade está ajudando a gente a resolver esses problemas. O primeiro problema que eu quero trazer para vocês é o aquecimento global. E ela vai começar a falar que a gente não pode mais andar de carro, que vai ter que andar a pé, que tem que andar de bicicleta, já vai começar com essa charopada. Não. Não porque eu acredito em tecnologia de uma maneira enlouquecedora. E eu sei que quando a gente tem um problema, a gente resolve o problema. Mas primeiro a gente tem que saber que a gente tem o problema. Portanto, eu também não concordo com a posição de muitos países do hemisfério norte que dizem nós não temos um problema, é fantasia. Sim, nós temos um problema, mas nós vamos resolver o problema. Afinal, o homem vivia até os 40 anos na Idade Média. E ontem eu cruzei com um professor nosso lá que tem 90. Gente, nós conseguimos aumentar a nossa vida, por que a gente não vai conseguir resolver o problema do aquecimento global? Então eu quero apresentar vocês para um colega meu, que é da geologia, o professor Jefferson Simões. E o que o professor Jefferson, que vai ter que me agradecer muito por ter achado essa foto tão bonita dele, o que ele faz? Ele é um investigador do passado, é quase um historiador. Ele vai lá para o sul, no frio, onde eu não iria de forma alguma, porque eu odeio frio, e olha gelo. E o gelo que tem lá é gelo antigo. Quanto mais fundo tu fores, mais ele conta do passado. E o que esse gelo safado faz? Ele capturou o ar daquela época e deixou presinho no gelo. Eu já vou voltar ao gelo. O gelo ele é uma coisa esticada, ele não é uma coisa compacta, ele é esticado. Então ele vai lá e captura o ar. Então eu posso dizer como era o ar do bem antigamente, olhando camadas de gelo. Eu acho isso, não querendo brincar, brincando, cool. Porque é muito divertido. E o que eles acharam?
Eles acharam é que, infelizmente, a transparência não é boa, mas aqui tem CO2, tem CH4, tem nitrogênio, ou seja, tem um monte, não é só CO2 que é, tem um monte de coisas. E aqui, se vocês olharem com muita força, vocês vão ver os anos. E no último pedacinho vai de 1900 ao ano de 2000. E vocês veem que a reta, ela tem uma coisa assim, tranquilita, feliz, e aí faz num crescimento exponencial. Sabe quando é que começou esse crescimento exponencial? Depois da Revolução Industrial. E o que aconteceu depois da Revolução Industrial? A gente começou a jogar coisa no ar. Então, isso não é invenção, isso é ciência. O gelo conta para ele como era o ar daquela época. Mais interessante ainda, ele faz a datação, aqui vocês estão vendo, olhando as diferentes flutuações de gelo, e pode correlacionar, olhando um período de tempo menor, isso que significa 800 mil anos, e vocês veem, o que é interessante, que aqui quando está para baixo, aqui está para baixo. Ou seja, todos os gases estão correlacionados. Quando um desce, o outro desce. Quando o outro e fica fazendo assim. Aí as pessoas olham, mas Márcia, olha isso aqui. É flutuação. Não está aumentando. Gente, hoje em dia, esse pontinho aqui acima. Isso é hoje em dia. Isso não é flutuação. Eu faço mecânica e estatística. Isso não é flutuação. Se um aluno me mostra um dado que é assim, vai lá para cima, primeiro eu mando ele fazer 10 vezes a medida de novo, mas quando eu olho, o que houve aí? Houve algo sério, que correlaciona com aquela subida que eu tinha mostrado antes para vocês. Mas mais que isso, será que isso só está acontecendo lá embaixo, Márcia? É coisa lá de baixo. Hemisfério norte é diferente, a gente é rico no hemisfério norte, no hemisfério não é, hemisfério norte é diferente. O que ele fez? Ele olhou, e são dados de 2 lugares diferentes. Uma ilha perto da Groenlândia e no sul. E o que ele está medindo é a flutuação acima da média. Tá? Acima da média. E ele está olhando aqui, nem é CO2 para não incomodar ninguém, é alumínio. Tá? E o que ele vê? Que sobe. E quando ele sobe, a temperatura sobe. Quer dizer, subiu a concentração de alumínio, subiu a temperatura. Só lá embaixo, na região dos pobres, no hemisfério sul, afinal, tem aqueles brasileiros, argentinos, etc. Não, é no sul e no norte. Dados de 2 locais diferentes, em hemisférios diferentes. Então, sim, nós temos algo aí acontecendo. Você assistiu a primeira parte da conferência Água, Terra, Ar e Fogo, a URGS e os desafios tecnológicos do século XXI, com a professora Márcia Barbosa. Na semana que vem, você confere a segunda parte dessa palestra. Obrigado pela companhia e até a próxima!